de Santa Catarina. Fico muito honrada de estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu venho a esse estado. É uma terra linda. Vocês são abençoados profundamente. Eu quero agradecer à Federação Espírita Catarinense por essa oportunidade de estar aqui com vocês e compartilhar o que eu costumo dizer, os meus delírios, né? Que são as minhas reflexões. E poder ter pares para as nossas reflexões é um privilégio. Então, muito obrigado por estar aqui com vocês. Obrigado na pessoa do Eduardo, que fez o contato comigo. Que todos vocês se sintam abraçados. Vocês estão gostando desse dia de hoje? Muito ou pouco? Então agora vai ficar melhor ainda. Porque vocês não podem dormir, gente. Depois do almoço é um esforço, né? Então vamos combinar. Se você quiser tirar um cochilo, eu suporto bem, mas não pode dormir de roncar, que aí é duro, né? Então um cochilinho e tal, até não vou ficar tão mal assim, mas roncar não, né? Então pede para o amigo do lado te cutucar. Brincadeira, sintam-se à vontade, né? Então hoje a nossa conversa é sobre uma conversa interior que cada um de nós precisa fazer muitas vezes durante a sua vida. E quando a gente pensa em autoconhecimento, busca de si mesmo, é uma coisa interessante isso, assim, mas como assim eu não sou si mesmo ainda? Quem é esse ser que me habita, né? Então nós que já temos esse conhecimento das vidas sucessivas, nós que já temos esse conhecimento, que tivemos muitas identidades e teremos muitas outras, buscar a si mesmo significa o que exatamente? Não é buscar alguma identidade, nem essa, nem as anteriores, e nem muito menos as que virão. O que de verdade a gente busca quando a gente fala, você precisa se conhecer, você precisa buscar a si mesmo, você precisa se encontrar, você precisa fazer o seu caminho de volta para casa? Que lugar é esse? Né? E é sobre isso que a gente vai conversar. Nas semanas que antecederam esse encontro nosso aqui, eu me deparei com um estudo importante que me fez pensar muito. E quando eu estava lendo, eu pensei, eu acho que eu vou compartilhar com os meus futuros amigos de Santa Catarina. Então, esse estudo é da Revista Espírita que Allan Kardec editava na época em que ele estava preparando a nossa codificação, especificamente no volume de junho de 1863. E esse trecho que ele escreveu me chamou demais a atenção. Fiquei mexida, sabe quando você lê um texto e fica, mas será? E é isso que eu queria compartilhar com vocês essa tarde. Vocês sabiam que na época que Kardec editou a Revista Espírita, ele respondia muitas cartas. Então, os textos que ele produziu eram respostas também a estas cartas. Não só eram textos que ele produzia, mas também textos a partir das dúvidas que as pessoas traziam, né? E ele se dedicava um tempo para meditar sobre isso. E a carta que havia chegado para que Kardec escrevesse sobre esse texto aqui, é que perguntaram a ele assim: Nero incendiou Roma nessa encarnação, a última que a gente conhece. Numa encarnação anterior, é possível que Nero tenha feito menos mal do que nessa? O que Kardec responde? Daqui a pouco. Essa pergunta é uma pergunta capciosa, importante, inteligente. Porque o que a gente aprende com o Espiritismo? Que a lei do progresso, não é? Ela está sempre levando a gente para frente. O que faz a gente raciocinar,
Ora, essa encarnação é melhor que a reencarnação anterior, e a seguinte será melhor do que essa, e assim progressivamente, já que a gente não retrograda, a gente não anda para trás. Mas como é que pode então um espírito como esse, que tem incendiado uma cidade numa encarnação, e na encarnação anterior ele não foi tão ruim assim? Não teria que ser o contrário? Ou seja, ele teria que ter feito muito mal na anterior, e incendiar Roma teria que ter sido um mal menor. Pois então, é isso que o Kardec vai explicar para a gente, numa inteligência magistral, argumentos incríveis, de poder fazer a gente entender que é verdade que a gente não anda para trás na conquista das nossas virtudes. E todas elas que a gente conquistar, será para sempre o nosso patrimônio. Mas essas virtudes, cada vez que a gente conquista, elas não se dão de um modo absoluto, e nem de inteiramente pronta. É como se a gente fosse conquistando graus virtuosos da nossa alma. E à medida que a gente vai crescendo, se desenvolvendo, as nossas virtudes vão se tornando mais robustas. Elas começam incipientes, elas começam de uma maneira muito tímida, e à medida que a gente vai crescendo, a gente vai tornando essas virtudes fortes, resistentes. Mas acontece uma coisa interessante. A gente acha que uma vez conquistada uma virtude, em qualquer grau, ela vai se manifestar para sempre do mesmo modo, mas não. E aí fiquei pensando, agora eu entendi por que o nosso mundo é um mundo de provas e expiações. Porque a gente utiliza a prova só num sentido, a gente entende prova, que é um sentido correto, como se fosse provas de escola, testes, desafios. Mas provas também significa a gente provar, experimentar, experienciar, saber o gosto, provar. Eu posso fazer várias provas de algo. Então, para a gente conquistar uma virtude, nós precisamos provar, sentir, experienciar seu adverso, experiências, oportunidades, condições para que essa virtude possa se manifestar. Então, para eu poder exibir a minha virtude, mostrar a minha virtude, por exemplo, da generosidade, eu preciso provar um ambiente adverso à generosidade, para que ela possa então se mostrar. Porque a generosidade não se mostraria num ambiente generoso? Se mostra, mas numa intensidade pequena. Quanto mais adverso for o meio, por exemplo, quanto mais egoísta for o meio, mais a minha generosidade precisa de fortaleza, precisa de uma expressão mais intensa para poder dar conta daquela experiência. Então, precisamos provar o adverso para que essas virtudes possam vir à luz. Então, se a minha virtude for ser paciente, para que a paciência possa se mostrar, para que ela possa se constituir como meu patrimônio, para que ela seja algo da minha fortaleza moral, a cada vez, a cada encarnação, eu vou experienciar aquilo que me impacienta. Eu vou provar o adverso. E na medida, ao encontro desse adverso, a minha paciência vai ganhando robusteza, fortaleza, intensidade. Então, com isso, a gente vai entendendo o mundo de provas e expiações. Ele também é entendido como um mundo de desafios, como também um mundo em que você experiencia, você prova, você mostra, você sente. E a cada vez que a gente vai amadurecendo, e a gente vai olhando as outras vezes em que a gente esteve em circunstâncias parecidas, ou circunstâncias às quais esse mesmo adverso, se mostrou, você pode perceber
que houve momentos em que você conseguiu expressar essa sua virtude com mais intensidade e outras circunstâncias com menos intensidade, fazendo às vezes a gente até duvidar. Nossa, mas como é que eu pude ser tão impaciente aqui? Naquela situação outra, eu tive tanta paciência. O que aconteceu comigo? O que aconteceu é que naquele assunto, naquela experiência ali, que tinha alguns elementos diferentes dessa outra experiência, isso aqui você já venceu, e a sua virtude pode se expressar com largueza e tranquilidade aqui. Mas essa outra experiência tem elementos não presentes na anterior, significa um desafio maior para você. Então, o que você tinha de condição de expressar, de paciência, aqui apresenta-se num grau menor. Então, é verdade que numa encarnação anterior, o Nero pode ter sido menos mal, e numa encarnação seguinte, incendiar uma cidade inteira, matar tantas pessoas, ser um assassino, um criminoso? Sim, porque numa encarnação anterior, ele ainda não estava provando, experienciando o poder, ele não teve essa oportunidade de experienciar o poder, assim como ele teve na encarnação seguinte. Significa que a cada encarnação nós teremos mais oportunidades, mais desafios nessas áreas nevrálgicas próprias de um mundo de provas e expiações. Quais são esses assuntos? Vocês conhecem, né? Poder, dinheiro, sexo, afeto, né? Esses assuntos são assuntos nevrálgicos para a gente. Por que nevrálgicos? Porque nesse estágio evolutivo que a gente se encontra, nós ainda não temos as virtudes suficientemente resistentes, mais robustas, para poder fazer frente. Mas nós precisamos desses desafios para que elas possam aparecer. Então, não tem jeito. Nesse nosso nível de amadurecimento, a conquista da virtude está diretamente ligada a esse encontro com o adverso. Nesse nível evolutivo ainda é assim. Num nível evolutivo mais alto, nós vamos experienciar e conquistar virtudes de outras formas. Mas nesse momento evolutivo que a gente encontra, é assim. Significa que você só vai saber da sua força moral diante de um assunto quando você estiver naquele assunto. Antes, nada posso dizer. Posso dizer das outras vezes que eu enfrentei esse assunto, mas agora que eu estou diante desse assunto, eu não sei como é que eu vou conseguir responder. Depende de muitas coisas. Então, nós estaremos sempre, a cada dia, a cada momento da vida da gente, na possibilidade de evidenciar uma virtude nossa com mais clareza e intensidade, ou não? Isso me fez pensar, é por isso que a nossa doutrina tem o Evangelho como sendo parte da sua estrutura. Que seria da nossa doutrina sem o Evangelho? O que seria desse entendimento que eu estou trazendo aqui da Revista Espírita de junho de 1863? Se a gente não tivesse o Evangelho para compreender. Porque veja, é justamente porque nós somos passíveis de causar muito mal a nós e a alguém. Por que passíveis? Porque frágeis ainda, porque ainda estamos construindo o nosso patrimônio moral. A possibilidade da gente deslizar é muito grande. E o que pode contrapor a tudo isso? Nós não estamos lançados nisso e seja o que Deus quiser. Nós estamos lançados nesse projeto de crescimento, essa é a metodologia divina para nós. Nós reencarnaremos sucessivamente para que possamos conquistar as virtudes morais, auxiliar o progresso dos demais, trazendo o nosso melhor para esse auxílio sob as bênçãos de Deus. Mas para isso acontecer, nós precisamos contar com o Evangelho de Jesus, porque nós precisaremos muito de compaixão. Precisaremos muito do perdão.
Precisaremos muito de amar os nossos inimigos, de amar os nossos irmãos aos moldes como Jesus nos amou. Nós precisaremos de muita calma, precisaremos de paciência, precisaremos de indulgência para poder dar conta disso. Então, quando a gente começa a ler o Evangelho, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente precisa entender que ele é o remédio. Porque se nós todos somos passíveis de tantas falhas, de tantos equívocos, de tantos deslizes, e os nossos irmãos também, a vida aqui na Terra é uma vida em que nós vamos nos ferir mutuamente, querendo ferir ou não, intencionalmente ou não, iremos nos ferir. Ninguém está ileso, ninguém está protegido de ferir. Mesmo que você escolha uma vida de isolamento, nem assim você está imune à possibilidade de se ferir ou ferir alguém. Então, junto com essa fragilidade toda, junto também com tudo que a gente já conquistou nas outras encarnações, nós precisamos contar com os recursos que Jesus nos ensinou de termos compaixão nas nossas convivências. Porque hoje é o meu companheiro, meu amigo, meu irmão, a minha irmã, que desliza num assunto que ela veio provar. Mas ontem fui eu. E amanhã pode ser eu. Porque será que eu, no lugar do meu irmão e da minha irmã, provando aquela circunstância, aquela oportunidade, eu também não deslizaria? O que eu posso dizer sobre mim se eu ainda não provei? Se eu ainda não senti o gosto do poder, não senti o gosto da riqueza, não senti o gosto de ter a chance de me vingar? E é aí que vai entrar a belíssima questão do Livro dos Espíritos sobre o arrastamento das más paixões, que é 645, em que os Espíritos vão dizer para nós, sim, nós somos muito tentados, muito arrastados, é mesmo forte isso, a vontade da gente se vingar, a vontade que o outro sinta a dor que me fez sentir. É muito forte a raiva que eu sinto, é muito forte o ódio, a vontade de ficar indiferente, é muito forte a vontade de devolver, a vontade de me afastar, a vontade de morrer, a vontade de desistir. São arrastamento das nossas paixões. Se tornam más quando elas dirigem as minhas decisões, mas as paixões em si são somente paixões. Se tornam mais quando eu não tenho liberdade diante delas. E quando é que a gente conquista a liberdade diante das nossas paixões? Quando eu tenho consciência da presença delas no meu coração, elas não estão fora. Quanto mais consciência eu tenho em mim, que eu sou capaz de matar, de roubar, de trair, de ser corrupto, de passar a perna, eu ainda não passei pela oportunidade. Se eu passar, eu posso garantir que eu não vou, que eu vou conseguir segurar e não me deixar levar pelo arrastamento. Então, no nosso nível evolutivo, virtude é o quanto eu consigo dizer não ao que me arrasta. Então, virtude no nosso nível evolutivo não é a qualidade moral propriamente dita. Eu sou generoso, eu sou paciente, eu sou amoroso, eu sou carinhoso, eu sou dadivoso. Ainda não. No nosso nível evolutivo é o quanto eu consigo dizer não para isto. E aí, quando eu consigo dizer não ao meu egoísmo, aí aparece em forma de qualidade a minha generosidade. Então, olha como é que a gente precisa estar atento a quem a gente é. Porque nós não temos clareza do nosso passado, não sabemos aquilo que nos atrai. Temos pistas, vocês já devem ter tido pistas sobre vocês mesmos, em que você conseguiu segurar sua onda naquela circunstância, mas se
aquela oportunidade, aquela chance, aquele contexto fosse mais intenso ou durasse mais, nós temos dúvida se a gente conseguiria nos manter de pé. Então, o que Kardec desenvolve aqui na Revista Espírita de 1863 sim, é verdade que a gente pode fazer mais mal numa encarnação seguinte do que a anterior, porém, a avaliação de Deus sobre isso, se é que Deus avalia, assim como a gente está falando aqui, eu estou fazendo uma metáfora, ela é qualitativa e de contexto. Deus nos olha como um todo, a gente tem uma visão ainda muito restrita, a gente está olhando somente uma encarnação, comparando com uma anterior hipotética. E quando Deus nos olha como filhos em crescimento. Então, na perspectiva divina, isso que nos acontece, esse vai e vem que nos acontece, faz parte do nosso crescimento. É assim que o nosso crescimento se dá. Eu posso apresentar a minha virtude de um jeito agora e daqui um pouco menos, depois um pouco mais, menos, mais, cada vez aqui. Esse menos vai desaparecendo e eu tenho cada vez mais facilidade de expressar aquela virtude. Então, na hora das provas, na hora em que eu sou provado, na hora que eu sinto gosto e a oportunidade de me vingar, eu perco completamente a vontade. Não me toca, não me sensibiliza, não me convida e eu consigo dizer não com tranquilidade. Mas isso é um processo. No início, eu digo muito sim. Depois, no meio do caminho, aquele sim me incomoda. Depois de um tempo que esse sim me incomoda, ele me incomoda tanto que eu não quero mais, mas eu ainda não consigo resistir. Depois de um tempo, esse incômodo é tanto mais, e os meus ganhos tanto menos, às vezes zero, que eu começo a experienciar a virtude de uma maneira incipiente ainda, até que ela se torne plena e justa ao meu crescimento moral. Então a gente pode ter sido de um jeito nessa encarnação e na encarnação seguinte a gente pode exibir alguma característica nossa pior? Sim, porque ela mora no nosso coração. A gente não mostra tudo numa encarnação só. Há encarnações que a gente vai exibir muitas coisas numa determinada área, numa outra encarnação, outra área, e assim progressivamente. Graças a Deus que não acontece todas as provas em todas as áreas ao mesmo tempo, a gente não ia dar conta. Então, há áreas da nossa vida que nós ainda não temos garantia sobre quem somos. Então, por causa disso, que a gente não pode julgar ninguém. E por isso que Jesus disse: aquele que estiver sem pecado, ou seja, aquele que não estiver sem desvio, pode atirar a primeira pedra. Nós não temos condição de atirar pedra alguma, porque nós não temos como garantir, ainda. Um dia vamos garantir, mas ainda não. Então, nós não temos nenhuma superioridade moral sobre ninguém, porque não temos essa superioridade moral nem sobre nós. Por isso que nós não podemos julgar, porque toda vez que a gente julga, a gente separa. Eu sou bom e você é menos bom. Toda vez que eu julgo alguém, eu me coloco num grau melhor, maior. Perco a fraternidade, perco a condição de inclusão e de pertencimento no mesmo grupo que você. Então a gente tem que ter cuidado com o perdão, muito cuidado. Quando a gente diz eu perdoo, cuidado para esse lugar do perdão não ser um lugar superior, né? Não, porque eu perdoei, ele me traiu, mas eu perdoei. Onde você se coloca quando você fala isso? Superior? Isso não é perdão. Perdão é uma outra coisa, completamente diferente. Para que o perdão seja genuíno, eu não preciso ser um espírito evoluidíssimo, mas para o perdão ser um perdão do seu coração e não do seu cabeção, para
para ser do seu coração, você precisa chegar no seguinte entendimento: se eu estivesse no lugar dele, nas condições as quais a minha irmã, o meu irmão experienciou, no nível evolutivo dele, na história espiritual dele, eu poderia agir igual? Eu tenho como garantir que eu não seria arrastado também? A resposta para mim é: não, você não tem como garantir. Portanto, você não tem como julgar. Então, na questão do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta como é que seria a caridade segundo Jesus, que é a questão 886, que ele vai dizer que é benevolência, indulgência e perdão é o terceiro. Então, eu até acho interessante essa resposta, porque ela me parece assim: benevolência está mais à mão, indulgência você vai ter que respirar mais, e perdão mais ainda. Mas quando ele fala no perdão, a resposta dos Espíritos é perdão das ofensas, não é perdão do ofensor. Perdão das ofensas. Perdão das ofensas é eu me libertar dessa história. É eu deixar com você as consequências das suas ações e eu sigo com as minhas. Não somos vítimas das nossas histórias. Nós somos coparticipantes de tudo que nos acontece. Em algum nível, em algum grau. Nós não somos culpados, mas temos a nossa parcela, por menor que seja. Então, quando alguém nos faz muito mal, a primeira coisa que a gente pode pensar, depois de a gente dar uma chorada, fica triste, reclama com alguém, mas depois que você recobrar o seu estado natural, você pode começar a pensar: eu não tenho direito de julgar o meu irmão, porque eu não sei se eu, naquela circunstância, naquele contexto, com a história espiritual dele, eu responderia diferente do que ele respondeu. E vamos imaginar que você fosse muito evoluído e você chegasse a essa resposta e dissesse: mesmo que eu conseguiria resistir, mesmo, ainda assim você precisa perdoar para que você possa se libertar. Porque enquanto a gente fica vigilante com aqueles que nos fizeram alguma coisa que doeu o nosso coração, enquanto a gente fica olhando para aquilo que aconteceu, a nossa vida não anda. Então, quando a gente fala de expiação, quando a gente fala dessas palavras todas, resgate, cura, enfim, não é assim que se dá, com aprisionamento nas histórias que a gente viveu. Pelo contrário, a gente vem para se libertar dessas histórias. Então, perdão tem a ver com a gente concordar com essa condição que Deus nos legou de como a nossa encarnação se dá. Nós reencarnaremos nos grupos e com as pessoas com as quais eu tenho com elas chance de aprendizado, chance de ajuste, chance de cura. Mas eu só posso me dedicar a isso se eu sair do lugar de que eu sei como o outro deveria agir comigo. Eu costumo dizer que aquela frase que a gente diz muito, que é assim: por que você fez isso comigo? Eu não faço isso com você. Essa frase parece tão natural, ela parece tão justa, tão correta, só que ela é uma frase que indica superioridade. É como se eu dissesse assim: eu faço melhor do que você. E você não faz comigo o que eu faço com você, porque o que eu faço é melhor. Se o modelo e guia para a humanidade é Jesus, essa frase não combina. Né? O modelo e guia da humanidade é Jesus, não sou eu. Porque eu posso, no seu lugar, no seu contexto, agir igual ou pior do que você. E aí então, eu volto para o início da minha fala com vocês. Por que tem essa história de autoconhecimento, busca de si mesmo? Por isso. Para que a gente possa encontrar as nossas sombras. Esses lugares que aparecem do nada numa circunstância, em que a gente pensa assim: meu Deus, quem era aquele que falou aquilo? Eu não sou de fazer isso, eu não sei por que eu te agredi, eu não sei por que eu gritei, eu não sei por que eu fiz isso ou aquilo, eu não sei por que eu te feri. Me desculpa, meu irmão,
Nós gostamos tanto e nos aliviamos tanto quando alguém é indulgente com a gente, quando alguém diz para a gente: está tudo certo, eu continuo amando você. Realmente aquele dia, poxa, você pisou na bola, né? Mas eu continuo amando você, porque a grande ameaça que nos assola é a perda desse afeto das pessoas com as quais a gente convive. Mas tem algo mais que nos assola terrivelmente, não é só a perda da estima das pessoas que não nos conhecem, é porque a gente faz muita questão de afirmar uma identidade, sendo que a nossa identidade ela é temporária. A Ana Teresa só existe nessa encarnação. Na próxima terei outro nome, outro corpo, outra história, outro começo. Mas o que eu adquiri aqui nessa história, enquanto Ana Teresa, eu levo comigo. Não só as virtudes, eu levo também os meus deslizes para ajustar. Levo como registro. Então, às vezes eu penso nesse lugar que eu tenho escolhido de fazer palestras. Não foi sempre assim na minha vida, foi de um tempo para cá. Sim, eu falava na mocidade, fazia estudos há muito tempo, mas me dirigia a públicos anônimos e diferentes. Apareceu na minha vida depois de um bom tempo de caminhada. Eu nasci numa família espírita. Então o espiritismo não é um conteúdo novo para mim, é algo que eu já nasci nele. Minha mãe médium, ostensiva, então o fenômeno mediúnico era algo comum no meu lar. E os meus pais abriram uma casa espírita no bairro que nós morávamos. Então eu desde pequena me lembro de serviço assistencial, evangelização de crianças, isso fez parte da minha vida toda. Volta e meia eu penso nisso. Mas que lar é esse que eu nasci, hein? E hoje eu faço palestras. Eu tenho compromisso com a palavra. Eu adoro falar. Mas tem alguma coisa importante que acontece no meu coração quando eu me coloco para falar. Junto do grande prazer de falar, tem uma tensão que está sempre junto. Eu não sei o que me aconteceu com a palavra, mas eu me sinto comprometida com a palavra de despertar pessoas com que eu falo. Quando eu penso em planejar uma palestra e imagino que vocês vão estar me escutando, eu me imagino sentada aí. Se fosse eu, o que eu gostaria de escutar numa palestra? E é assim que eu começo a planejar o que eu vou falar. Então sempre me coloco do lado de lá, do lado de cá, e eu começo a pensar: o que é isso? Que lugar é esse que eu me dedico? E começo a entender que, claro, através das palestras e dos trabalhos que eu faço, escrever, coordenar grupos, coordeno lá a nossa Casa Espírita no Rio de Janeiro, é um lugar curativo para mim. É um lugar que me ajuda a curar lugares que eu não tenho nem muita clareza que lugares são esses, mas de repente eu me vejo uma pessoa melhor. E à medida em que eu vou trabalhando no bem, eu também vou me aproximando da responsabilidade do bem. Da responsabilidade em que sentido? Eu não queria que vocês ficassem com uma ideia de peso, né? Nem que a gente tem que ser missionário do bem, não é isso. É que quando a gente trabalha no bem, o tipo de prova, o que a gente experiencia é algo de uma frequência que nos renova o coração. Então, mesmo que você tenha aqueles lugares sombrios, que você seja vingativo, explosivo, encrenqueiro, confuso, mal-humorado, mesmo que você seja assim, quando você está no trabalho do bem, você começa a vibrar em outra frequência, que faz contraponto com esses registros pesados do seu coração. Se o seu coração é desconfiado, uma vez uma moça chegou na nossa casa espírita, muito interessante, um visitante, né? Era uma visitante, chegou, veio conhecer a nossa casa. E na nossa casa nós somos carinhosos, como o espírita costuma ser carinhoso, chama um e o outro como irmão, abraça, convida para um café, mostra os livros da livraria, mostra os trabalhos da casa, senta aqui, vamos conversar, o que te trouxe, né? A gente tem essa prática porque a gente aprendeu com os apóstolos na Casa do Caminho que é assim.
A nossa casa espírita é uma casa de portas abertas, porque quem está lá dentro está com as portas abertas do seu coração. Pois bem, ela foi atendida, querida, e não sei o quê. E aí ela veio conversar comigo no atendimento fraterno, e ela, com o coração desconfiado, começou a desconfiar de tudo que a gente fez, como se nós tivéssemos feito um grande teatro na casa. Vocês aqui são muito bons, vocês são bons demais aqui nessa casa. Difícil para mim olhar para tudo isso e achar que isso é verdade. Eu perguntei para ela assim: se a gente te tratasse mal, seria mais verdadeiro, né? Aí ela disse: seria. Eu falei: que incrível! Como é que a gente pode achar o mal muito mais verdadeiro e sincero do que o bem? Sabe por quê? Porque é de lá que a gente vem. É de lá, desse lugar difícil que a gente vem. A gente está tão acostumado com o mal que a gente considera ele verdadeiro. O bem para nós é novidade. Nós somos incipientes, a gente está aprendendo. Pode até ser uma representação, bem-vinda a representação. Vamos representar tanto que daqui a um pouco se torna verdadeiro. Então tudo bem você desconfiar dos nossos abraços. E como é que vocês me abraçam? Você não sabe nem quem sou eu? Eu falei assim: porque não importa para a gente quem é você. Importa que você veio e você está aqui com a gente. Isso importa. Quem você foi, o que você faz, quem você é, isso para nós não é importante. Seus títulos, sua caminhada, importa que você veio. Abriu uma janela no seu coração, as nossas portas estão abertas. Agora você pode escolher ficar, você pode escolher voltar para a sua casa também, está tudo certo. Mas me chamou a atenção a desconfiança do bem. Essa desconfiança que ela teve de nós, de vez em quando nós temos de nós. E nos achamos uma farsa, e nos achamos falsos, e achamos que a gente não é essa beleza toda que a gente mostra para os outros. Não tem problema você achar isso, só não acredita muito nisso. É porque o que a gente já sabe do bem, as notícias que a gente tem do Evangelho, faz muito pouco tempo. Não em termos de saber que já tem mais de 2000 anos, mas 2000 anos também não é nada para a imensidão do Espírito que somos. Mas tudo bem, 2000 anos é um bom tempo. Mas há quanto tempo o que Jesus nos disse faz sentido para o nosso coração? Tem pouco tempo. E há tantas coisas que Jesus disse que faz um enorme sentido, mas eu ainda não consigo ser, eu ainda não consigo sentir, mas eu sinto um pouquinho. Vai, tá bom. Jesus disse: bem-aventurados os aflitos. Quando ele diz bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, tá bom, ele está falando das grandes aflições, está tudo certo. Mas tem um detalhe importante em bem-aventurado você que sente aflição. É porque se você já sente aflição com o mal, você já está se diferenciando do mal. Porque houve um grande tempo que a gente sentiu prazer no mal. E nos sentimos na mesma frequência do mal. Tem pouco tempo que a gente começou a sentir a alegria do bem. Muito pouco tempo. E é por isso que então, quando a gente olha para a gente tem uma sensação de que a gente é falso. Não é falso, é que nós somos iniciantes. Não é falso, é que nós somos aprendizes. Não é falso, é que a gente está começando. É porque a gente está treinando. Calma. Tenha compaixão pelo seu processo de crescimento. Mas não é para relaxar. É para você confiar. Então eu penso que o espírita cristão, ele está fazendo uma grande viagem da desconfiança de si para a confiança de si mesmo. Nós estamos aprendendo a sair do lugar de desconfiança do amor de Jesus, da desconfiança do Evangelho, para a confiança no amor, para a confiança em Deus, para a confiança no Evangelho de Jesus vivo no coração da gente. Porque o Evangelho teórico é mole, gente. Eu poderia citar para vocês aqui um monte de lugar do Evangelho. Isso não modifica meu coração. Só começa a modificar o meu coração quando eu passo pela aflição. Porque a aflição, ela vai desestabilizar o meu grude no mal. Porque enquanto isso não é aflitivo para mim,
eu não tenho vontade de fazer transformação alguma. Quando eu ainda vejo algum benefício no mal, né? Quando ainda acho que o mal é o remédio para resolver o mal, eu ainda não estou na aflição. Então, quando os nossos comportamentos lesivos começam a me dar aflição, bem-aventurado seja você, graças a Deus. Então, quando uma pessoa chega para o atendimento fraterno em sofrimento, a gente acolhe, mas no fundo a gente pensa assim, até que enfim, hein? Até que enfim. Porque a aflição é sinal que você está saindo da indiferença. É o grande mal da humanidade, a indiferença moral. Então, quando a gente conseguir sair da indiferença moral, nós veremos Deus no nosso irmão e seremos incapazes de matar, de oprimir, de submeter, de ferir, de desqualificar, de julgar. Então, com isso, a gente vai trazendo não só dessas instituições enormes, né? Quando a gente pensa em guerra, é fácil a gente ver o mal quando a gente pensa em guerra mundial. Mas será que a gente consegue perceber os meus deslizes ali na minha convivência com meu filho? Ali na convivência com a minha filha, com o meu pai, com a minha mãe? Será que eu consigo ali conseguir desestabilizar aqueles modos irônicos, sarcásticos que a gente fala sem perceber? Em que a gente desqualifica o outro, quando a gente rouba o sonho do outro? Eu gosto muito de citar um texto do Emmanuel chamado Não Furtar, no livro Justiça Divina, em que ele diz assim: é certo que você não furta a bolsa dos outros, o dinheiro dos outros, o imóvel, enfim, ele dá vários exemplos que a gente não furta. E ele diz assim: mas o que dizer quando você furta o sonho dos outros? Quando você diz para ele assim: isso aí não vai dar certo não, menino, você é muito sonhador, você já tentou isso não sei quantas vezes, você acha que agora vai dar certo? Isso é um mal, isso é um deslize, isso é uma fala agressiva, isso é uma fala que não ajuda, que não contribui. Mesmo que você pense assim: mas eu estou fazendo isso para proteger ele. Deixa ele testar seus próprios sonhos. A gente precisa viver as consequências das nossas ações, para que haja fortaleza moral. Se um filho não pode experienciar as consequências das suas escolhas, não alcança fortaleza moral. Então, todo e qualquer processo de autoconhecimento, ele necessariamente passa por um momento de aflição. Precisamos passar pela aflição, porque é ela que faz a diferenciação do que antes nós consideraríamos normal, natural, comum, para que possamos instaurar a diferença que o bem instaura nas nossas vidas. Então não tem jeito, para você começar a agir no bem, tem que haver renúncia. Mesmo que ela seja uma renúncia que você pensa muito, mesmo que seja uma renúncia que você faça em forma de representação, que você se force, que aquilo seja igual dieta de segunda-feira, não tem problema. Começa a instaurar movimentos do bem na sua vida, aonde você já identificou que você desliza facilmente. Então, autoconhecimento, busca de si mesmo. Quem é esse si mesmo que você encontra? Você vai encontrar um si mesmo temporário, porque nós não lembramos de tudo que nós fomos, mas nós temos os registros. Eles estão todos no nosso coração. Os registros valiosos moralmente e os registros difíceis. Então, a viagem de autoconhecimento é encontro com as nossas sombras e encontro também com o que há de luminoso. E quando a gente se encontra com essa mistura, com a junção delas duas, que hoje eu estou chamando dessa identidade, eu posso acolhê-las no meu coração. Quem de nós não tem sombras? Quem de nós não tem em si deslizes registrados pelo coração? E ainda tem uma coisa interessante quanto aos deslizes, né? Uma vez encontrei uma amiga e ela disse que ia fazer uma cirurgia.
Eu estou na fila do SUS para fazer uma cirurgia. Eu falei, minha amiga, sabia que você estava doente, você vai fazer cirurgia de quê? E ela respondeu muito rispidamente que era uma cirurgia plástica que ela ia fazer nos seios. Eu não sei, eu fiquei assim, então tá bom, me senti assim, nossa, eu não sabia, né? Tá tudo certo, né? Mas para ela deve ser algo muito, muito, muito importante. Mas aí eu saí de lá, passou. Daí ela me telefonou e disse, minha amiga, desculpa aquele jeito que eu falei com você, é que, nossa, essa história da cirurgia, eu estou esperando a minha vida inteira acontecer, nunca chega a minha vez. Parênteses, ela desencarnou sem fazer a cirurgia, tá? E olha que interessante. Para ela, aquilo era tão grande que para ela, para todo mundo era visível a necessidade daquela plástica. E eu não saber, para ela significa você não me enxerga, você não observa, você não sabe, né? E foi por isso que ela respondeu daquela maneira. Mas logo em seguida ela me telefona e diz, eu falei, olha, eu nem tinha pensado nisso, fique tranquila, eu não fiquei chateada com você, está tudo bem, desculpa, foi mal. Quando souber da sua cirurgia, me fala que eu vou vibrar para você, está tudo bem. Esse exemplo que eu estou falando da minha amiga há determinados pontos das nossas almas que são feridas naquele lugar. E nós, inadvertidamente, podemos tocar na ferida desse alguém, sem saber que é uma ferida. E a reação da pessoa é desproporcional ao acontecimento. Todas as vezes que isso acontece, a pessoa ferida, que reage de uma maneira maior do que o evento, ela também se sente mal. E na maior parte das vezes ela não sabe por que ela reagiu numa dimensão desproporcional ao acontecimento. E nós que estamos do outro lado, a primeira coisa que a gente diz é, nossa, para que tudo isso? Era só uma perguntinha, por que ficou dessa maneira? E ficamos sem saber por quê. Então, Joana de Ângeles nos esclarece no livro Em Busca da Verdade que nós temos muitos registros feridos do nosso coração. E qualquer um de nós, na nossa convivência, pode tocar nesses lugares sem saber, e pode ser que nem eu mesma saiba que aquele lugar é um lugar nevrálgico como eu. Então, uma coisa importante das nossas convivências é que a gente possa deixar claro para as pessoas que a gente tem intimidade, que lugares são esses. Olha, esse assunto aqui, tem cuidado nesse assunto. Isso para mim é muito delicado. Quando você falar desse assunto aqui, por favor, cuidado. Igual a gente fala, não pega no meu braço assim não, que eu estou com um corte aqui. Exatamente assim na nossa alma. A gente pode ir contando para as pessoas que a gente convive onde estão as nossas áreas que são mais sensíveis. Isso cria uma relação de cuidado entre nós. E à medida em que a gente vai criando essa relação de cuidado, as relações vão amadurecendo. Então, para eu poder avisar alguém que essa área é uma área nevrálgica minha, eu preciso saber que área é essa. Então, em vez de eu sair por aí explodindo, eu preciso fazer esse processo de volta para casa e começar a identificar as várias vezes que doeu, que assunto é esse que sempre dói. Isso é classificado pelo Espiritismo como sendo o gênero das nossas provas, as nossas áreas nevrálgicas, áreas que a gente combinou com a gente, que esse assunto eu vim cuidar nessa existência. Esse assunto aqui, eu vim fortalecer nessa existência. Então, de posse desse entendimento, eu posso ir me protegendo. O nome disso é autocuidado, cuidado de si mesmo. Também é outra página do Emmanuel. Aprender a cuidar de si mesmo, eu identificar exatamente isso. Começar a promover um autocuidado. Isso implica em eu descobrir que áreas são essas que necessitam da minha atenção. Então, quando a Joana fala que nós temos essas áreas feridas no nosso coração, e ela vai dizer que é o arquétipo da criança ferida, que é um termo que Jung utilizou, são feridas nossas, adquiridas nesta vida ou em outra, que aguardam o nosso cuidado, que estão em aberto ainda, que sangram, que doem, que são sensíveis e que a gente precisa se dedicar a cuidar. Porque senão, se a gente não cuida das nossas feridas, a gente vai delegando isso para as pessoas com as quais a gente convive. E
como é que alguém vai se encarregar de cuidar de feridas que são nossas, visto que os outros também têm suas feridas? Então, quando a gente cuida de famílias, quem tem na Casa Espírita trabalho com famílias de assistidos, ou trabalho de evangelização, que cuida de pais e filhos, é muito importante a gente mostrar para as crianças que os pais também têm muitas feridas, que os nossos pais não são pessoas já evoluídas, que já estão curadas e aí então se tornaram nossos pais. É possível que o seu pai e sua mãe tenham uma ferida muito maior do que a sua, e apesar disso conseguiu abrir passagem para você chegar, mas aquelas feridas grandes, tão intensas, fez com que ele escolhesse caminhos muito difíceis. Então sim, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, mas nós não somos tão livres assim para fazer as nossas escolhas. Quantas escolhas a gente olha para trás e pensa, nossa, eu gostaria de ter feito diferente, mas eu só posso dizer hoje que eu gostaria de ter feito diferente, porque hoje eu já sou outro. E que beleza, nós sempre, a cada dia que recomeça, nós temos a oportunidade de sermos outros. As circunstâncias vão se mostrar de muitas maneiras diferentes, e nós teremos a chance de responder diferente. Nós teríamos a tendência de responder do mesmo jeito que a gente respondeu, mas com reflexão, com busca de autoconhecimento, eu posso começar a experimentar, a responder diferente. E é aí que entra então as experiências amorosas, porque dizem assim para a gente, né? Essa frase é famosa: você entrou no espiritismo pelo amor ou pela dor, né? A maioria de nós entra pela dor e tal. É pesada essa frase, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. A gente tem um monte de frase feita e a gente não pensa sobre elas. Vamos pensar. A gente aprende pelo amor também. Não aprendemos só pela dor. Como é que a gente aprende pelo amor? Na convivência. Quando temos a oportunidade de ter na nossa convivência pessoas que já têm a facilidade de expressão do afeto, tem afeto farto. Pode ter complicação na outra área, na área do dinheiro é uma complicação, mas na área do afeto é uma beleza. Então a gente pode, naquela convivência, de tanto receber afeto daquela pessoa simples, às vezes analfabeta, ou às vezes tão confusa, mas na hora do afeto aquilo chega no nosso coração. E aí eu queria poder ir terminando já a nossa conversa, dizendo para vocês assim, todos nós temos a possibilidade de poder expressar esse amor divino, porque imagina, é como se nós fôssemos assim, potinhos ou lugares de passagem, em que o amor de Deus passa por nós para os outros. Nós somos lugares de passagem do amor. A gente não tem uma caixinha de amor, ou então alguém é escasso de amor. É o quanto o nosso coração tem abertura para passar o amor de Deus, que nós estamos mergulhados nele. Se o seu coração tem a passagem muito estreitinha, o fluxo do amor ele é fininho. Se o seu coração é mais alargado, o fluxo do amor divino ele é mais abundante. O que estreita e o que abre o nosso coração? Se você é uma pessoa muito marcada pelos traumas, se você é uma pessoa que tem muitos registros de mágoa, se você se sente injustiçado pela vida, se você se sente desprestigiado, se você sente que não merecia passar por essas coisas, se você não aceita a sua vida como a sua vida é, começa a acontecer estreiteza do coração, porque você começa a dizer, eu nunca mais quero amar, eu nunca mais quero passar por isso, eu nunca mais quero me frustrar, eu nunca mais quero perder. Aí você vai fazendo, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, um filetinho de amor passa por você, né? Mas, se diante das adversidades da vida, você vai tomando essas experiências como experiências de aprendizado, como experiências de fortalecimento daquelas virtudes que eu estava falando no início,
Se você entende essas experiências difíceis como chance de recomeço, chance de ajuste, chance de você provar a sua alma e poder dar uma resposta diferente, talvez em vez de você dizer nunca mais, nunca mais, nunca mais e fechar-se, talvez você possa dizer dessa vez sim, dessa vez sim, dessa vez sim. E na medida que você vai dizendo sim, seu coração se mantém aberto, a quantidade de amor divino que nós estamos mergulhados, que passa por você, encontra mais chance de expressão. Porque as pessoas amorosas não são pessoas que não têm feridas. As pessoas amorosas não são pessoas que não passaram por traumas. As pessoas amorosas são aquelas que passaram por essas adversidades e fizeram um bom uso delas. Tornaram essas experiências condição de aprendizado. Isso é bem diferente. Vocês devem ter visto na televisão, na internet, o caso dessa escritora Rosianna Murray, que os cachorros machucaram e arrancaram o braço dela e a orelha, né? Ela ficou com o braço amputado depois desse ataque que os cachorros fizeram a ela. E é a mão que ela escreve. Ela então está dizendo para nós que agora ela vai começar a treinar a mão esquerda para escrever. E ela, a primeira coisa que vai escrever é um livro infantil sobre crianças que têm braços ou membros amputados. O que é isso, gente? É nunca mais ou desta vez sim? Né? Eu não estou dizendo que ela é missionária, perfeita e maravilhosa, mas nessa área em que ela provou isso, que ela provou esse gosto, essa dureza, essa experiência, ela está conseguindo transformar numa experiência de aprendizado e uma qualidade moral ali começa a se expressar. Então, o amor divino que passa por ela tem abertura, encontra abertura para ter expressão. Então, quem se aproxima sente esse amor. Eu não estou querendo dizer com isso que a gente não possa se entristecer, que a gente não possa sentir raiva. Eu não estou dizendo com isso que a gente não possa passar pelo luto. Eu não estou dizendo que a gente não possa se chatear e se aborrecer. Mas uma outra coisa é a gente ficar morando nesses lugares difíceis. Quantas pessoas a gente conhece que exibem os seus sofrimentos como se fossem troféus, não é? Conta de novo, conta de novo, conta de novo, conta de novo, e aquilo passa a ser às vezes a sua identidade. Então, podermos nos libertar dessas marcas e poder olhar para essas experiências como experiência de aprendizado é um bom começo. É assim que a gente vai elastecendo esse conhecimento de si mesmo a serviço de si e a serviço do mundo também. E essas ideias não são ideias minhas, né? Eu estou só compartilhando comigo. Quem fala muito bem sobre isso é Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, em que ele diz que na alma, a nossa alma não tem separação entre dor e prazer, que é num lugar só que a gente sente isso. Que quando a gente diz não para as dores da existência, nós estamos dizendo não para a alegria, estamos dizendo não para o prazer de viver, estamos dizendo não para esse amor divino se manifestar em nós e através de nós. Então, que o Leon Denis vai dizer assim: você pode fazer da sua dor asas, para que você possa livremente voar, crescer, se desenvolver. Tornar as nossas dores asas é um trabalho, é um processo que começa assim, incipiente, meio representado, que começa assim meio forçado, mas aí depois aquilo passa a ser seu. Daqui um pouco você está começando a se acostumar a ser mais gentil, está começando a se acostumar a ser mais paciente, está se acostumando a ser mais generoso. E quando você for provar o adverso, quem sabe o amor, a generosidade, a paciência, a calma, a sua paz possa se manifestar com fortaleza moral. É isso, meus amigos. Desejo que tenha sido útil, que a gente possa se encontrar mais vezes. Uma tarde de luz para todos nós. Muito obrigada.